Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que construirão a nossa verdadeira felicidade. Hoje vamos entrar em mais um tópico da parte 2 do livro 4 do Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noreto Bezerra. Então, esse livro 4, que corresponde ao livro O Céu e o Inferno da Codificação, nos fala a respeito, na primeira fase, das questões do presente, né? E agora do futuro. E o tópico que nós vamos começar a estudar hoje, nas perguntas 990, 990 a 993, 993, inicia-se o estudo de expiação e arrependimento. Hoje temos conosco Guilhermina. Que bom que estamos juntos novamente. E temos a nossa querida irmã Julinha. Olá, amigos, que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. Detalhe, gente, quando eu falo de minha irmã Julinha, é que ela só não é minha irmã de consanguinidade. Ela nasceu no ultramar, né? E veio cá ao Brasil exatamente para me dar uma alegria de conhecê-la. Já teve também muita alegria junto comigo desde que me conheceu. Ela não conseguia fazer ginástica em momento algum na academia que nós fazíamos ginástica juntos, há muitos anos atrás, porque eu fazia tanta palhaçada vestindo um macacão verde chuchu. Imaginem alguém do meu tamanho vestindo um macacão verde chuchu, e a Julinha fazendo ginástica, me vendo fazer as palhaçadas. Ela não conseguia fazer a ginástica, ela ria mais do que qualquer outra coisa. Não é, minha Julinha? Pois é. Vocês veem o quanto eu fiz essa criatura sofrer. E quanto ela evoluiu. Não é? Adorando as palhaçadas. Então, gente, vamos ao estudo. Pergunta 990 vai começar com a nossa Julinha. O arrependimento se dá no estado corpóreo ou no estado espiritual? Nos falam os espíritos. No estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corpóreo, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Ou seja, o arrependimento vai partir de nós, à medida que nós analisemos o que andamos fazendo. No estado espiritual, costuma ocorrer muito, por exemplo, nós programamos uma reencarnação,
vimos com alguma coisa a fazer, chegamos lá, vai ser nos concedido a visão daquilo que eu fiz naquela encarnação. Aí eu vou perceber, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, deixei de fazer aquilo outro. E aí eu vou me arrepender por não ter oportunidade, ter aproveitado a oportunidade daquela reencarnação. Mas também pode se dar no mundo material quando eu estou fazendo as coisas e eu percebo que eu estou errando, né? É interessante que muitas vezes a gente se prende, na hora que nós fazemos até um estudo espírita, né? Já aconteceu muitas vezes isso comigo, eu estou falando sobre espiritismo para um grupo de pessoas, e no que eu estava falando assim do evangelho, aí vinha uma coisa assim no meu cérebro: você não faz isso. Quer dizer, alguém estava me falando, me cobrando que eu estava falando para os outros sobre o evangelho, mas que eu não estava fazendo. E naquela hora, quer dizer, eu começava a analisar, e depois que eu acabava o estudo, eu ficava analisando: realmente eu não faço isso, eu tenho que começar a fazer. São esses tempos que nós temos. Às vezes a gente responde mal uma pessoa porque está na hora do nervosismo, e depois assim, mas eu não devia ter feito aquilo. São oportunidades de me arrepender, mas não é ficar só aquilo: eu errei. Isso não adianta de nada. O que adianta é eu me arrepender e procurar não fazer mais. Claro, muitas vezes nós vamos repetir determinados erros, mas tendo ciência, eu estou errada e eu tenho que me corrigir. Isso é realmente o arrependimento. Agora, só perceber, eu estou errada, mas continuar fazendo da mesma coisa, sem mudança alguma, isso não vai me levar a lugar nenhum. É a questão famosa da autocrítica, né? A autocrítica é muito bom quando a gente faz a crítica alheia. Nós somos excelentes em fazer crítica ao comportamento alheio. Agora, a autocrítica real é você ver: foi mal, realmente cometi, não era para ter feito isso. E dependendo do grau daquilo que você faça, há, às vezes, a possibilidade de você corrigir. Você tendo a oportunidade de fazer uma autocrítica real, sincera, e tentar, se der para corrigir, show de bola, show para você. Corrija e tente não fazer de novo. Agora, o pior é quando você faz alguma coisa, cai a ficha e faz a autocrítica, e aquilo que você fez não tem como corrigir, pelo menos por você imediatamente. E aí você tem que parar e pensar, claro, não fazer de novo, e o que é tentar fazer outras coisas, não que vá pagar, aspas, muitas aspas, aquilo que você fez, mas que é tua obrigação fazer sempre o melhor, e que aquela autocrítica te faça corrigir outras falhas nossas, e a gente tem muitas falhas, para no sentido de não cometer novamente. E aí eu falo sempre, a autocrítica talvez seja aquilo que Deus nos dá e a gente ignora, bota no fundo da gaveta, porque é uma coisa que incomoda muito. Porque a autocrítica nos incomoda naquilo que a gente ainda é e que a gente precisa burilar. E aí é mais ou menos isso aí, o arrependimento. É interessante, eu estava pensando aqui, tem um livro chamado Sexo e Destino, de André Luiz, em que existe uma sequência em que um homem, já de meia idade, fere profundamente alguém que depende dele. Você deduz que é uma espécie de enteada ou filho de criação, a quem ele fere moralmente de uma maneira muito profunda, fazer exatamente uma crítica ou algo muito contundente. E a moça sai de casa desarvorada na noite de Copacabana e praticamente em vias de cometer um suicídio, um desatino qualquer. E o grupo espiritual do qual faz parte André Luiz só encontra uma pessoa com um pensamento voltado para o bem, é um gari. E eles a dirigem para onde o indivíduo está, tá? Porque ela está, na cabeça dela, quer se jogar no mar e dar fim à própria vida.
E é exatamente esse gari que a impede de fazer isso. E quando é socorrida, é levado ao hospital, que o sujeito socorre, depois de ter se jogado no mar e tal. Quando o pai, no caso, né, o pai adotivo, vai ao hospital e encontra a emergência quase desencarnada, é aquele negócio do cai a ficha. Vem à mente dele aquilo que ele fez. E aí a autocrítica é extremamente dolorosa para ele, mas é também, ao mesmo tempo, uma espécie de epifania. Ele descobre uma nova visão de vida, porque alguém dialoga com ele a respeito de valores espirituais. Então a coisa realmente muda de aspecto. Pergunta 991 para a nossa Julinha. Eu vou ler a pergunta e nós vamos colocar a nossa vinheta, tá? Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. E aí os espíritos respondem, né, qual a consequência do arrependimento no estado espiritual. O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e, por isso, aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. E depois, lembremos de consultar as perguntas 332 e 975 a respeito. Então, o arrependimento, né, é o que eu falei ainda há pouco, não adianta eu só me arrepender. Eu tenho que fazer algo com o meu arrependimento. Então, quando a gente chega no mundo espiritual que se vê os fatos e se arrepende, nós pedimos uma nova encarnação, junto àqueles que nós fizemos, né, o mal, para eu não fazer mais aquilo. E aí é interessante que nós chegamos aqui, deparamos com as mesmas pessoas, né, em outros corpos, né, mas eu também estou em outro corpo. E aí quando as coisas começam a ficar difíceis, porque às vezes as pessoas vêm na nossa própria família, né, a gente escuta bem aquela frase, mas eu não pedi para nascer. É muito interessante isso, a gente realmente, um filho diz para o pai, mas eu não pedi para nascer. Ah, pediu. Pois é. Eu ainda escutei na semana passada alguém falando isso, né? Que relevava algumas coisas porque a filha não tinha pedido para nascer. Então a filha faz as coisas e ela acha que tem que aceitar. E eu disse para a pessoa, olha, me desculpa, mas sua filha pediu para nascer sim. E possivelmente pediu até para nascer com você. Vocês duas não estão juntas por acaso. Pode ser difícil de compreender, mas essa é a verdade. Então, fazer algo pelos filhos está certo? Está. Mas fazer até sacrifício? Tudo bem. Mas que esse sacrifício também não dê asas aos filhos para o filho fazer o que quer e que vai depois trazer consequências. Porque, na realidade, nós pedimos, né? No mundo espiritual, nós pedimos para passar, porque nós reconhecemos que fomos injustos, fomos maus naquela situação, fomos indiferentes naquela situação e nós pedimos a oportunidade de refazer caminhos. Então, é muito importante, realmente, nós temos essa consciência que nada é por acaso. Eu posso até não saber o que eu fiz com o outro, mas se eu estou tendo problemas com o outro, ou eu não estou sabendo lidar com o outro, né? Que muitas vezes nós é que não sabemos. É o mais frequente. Muitas vezes, o não saber lidar também é porque existe algo na minha consciência, na consciência do outro, que nos faz lembrar de velhas cenas, nem que a gente não lembre.
né? Mas nós estamos, inclusive, aqui, reencarnados, para aprender a nos amar. A gente não pode esquecer isso. O mestre foi bem claro: amai-vos uns aos outros. Isso é que é necessário. Eu estava me lembrando de uma coisa, falando a respeito dessa questão de relação intrafamiliar. Aquele psicólogo Rossandro, tá? Ele falou que uma vez recebeu uma administração da mãe, foi muito dura, foi muito contundente. Ele virou para mim: é assim que você me ama? Ela disse assim: como é que é? Eu não tenho obrigação de te amar, não. Agora, eu tenho a obrigação de te respeitar. E você também tem a obrigação de me dar o devido respeito. Porque eu não vim sua mãe à toa e você não veio meu filho à toa. Eu não faço questão de que você me ame, mas eu faço questão de que você me respeite. E quando ele fala a respeito disso, são décadas depois, ele nunca mais esqueceu dessa fala da mãe. Às vezes o remédio pode ser amargo, mas é eficiente. Tá claro isso aqui. A gente pede enquanto desencarnado a nova encarnação no sentido de nos purificar, e a gente pede realmente a família que a gente precisa, não necessariamente a que a gente deseja. Quando acontece a coincidência de ser a que deseja, a que precisa, que bom, não é? Mas a gente pede a que deseja. E é isso mesmo, é tentar fazer o nosso melhor, porque o outro é problema do outro. Seja ele o outro do trabalho, seja ele do outro o vizinho, seja ele o outro o amigo, seja ele o outro o parente. O problema é o outro. É com ele Deus. Sim. Nesses tempos que estamos agora, cada vez mais a gente tem que refletir que o meu problema sou eu e Deus. Fazer o meu melhor. O tempo, hoje, tem aquela música do Caetano, do tempo. Sabiamente, o tempo, ele tem um valor inestimável. Ele tanto pode se demorar absurdamente que a gente não consegue esperar como demora para passar, e ao mesmo tempo ele é tão rápido. Exato. Ao mesmo tempo ele é tão curto, e a gente só dá conta que ele é tão curto quando a gente vê que a gente não o utilizou de forma correspondente. Isso. Por isso que está aqui na pergunta 992. Qual a consequência do arrependimento no estado corpóreo? É isso. Como diz o Espírito, avançar. A consequência do arrependimento que nós tivemos enquanto espíritos, avançar já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. A grande questão é, a gente tem que ouvir a própria consciência. Que coisa mais desconfortável do que a nossa própria consciência? Que coisa mais desagradável a nossa própria consciência, que mexe com o nosso egoísmo? Quem que a minha consciência pensa que é para estar me fazendo crítica? Pois é. E aí... A consciência é Deus. Exatamente, a consciência é Deus, e os nossos amigos espirituais que dizem: aprende, bora, vamos embora, olha o tempo passando. E aí é o que é a consequência do arrependimento. Avançar já nesta vida, o tempo que nos resta, seja quanto for, muito pouco, não importa. Como ele diz, se ainda houver tempo para reparar suas faltas, sempre haverá tempo, se nós quisermos. Cada 5 minutos é importante, cada 10 minutos é importante. E a gente entender que enquanto estamos aqui, estamos para trabalhar, estamos para construir o nosso futuro. E construir o nosso futuro não tem jeito. É ter paciência, é ter tolerância, é aproveitar a oportunidade, e vamos que vamos. Julinha. É aquilo que eu falei. Nós temos a consciência, desde que nós deixamos ela falar, nós temos a consciência dentro de nós que nos alerta daquilo que eu estou fazendo errado.
né? E agora, não adianta eu só escutar que eu estou errada naquela hora, estou tomando uma atitude não correta, mas ficar indiferente a isso. Depois eu vejo. Deixa para depois, né? Vai rolando a dívida. Não é assim, né? Não é porque eu sei que existem várias encarnações que eu tenho que deixar para a próxima. Não, se a consciência me abertou agora... A próxima vai ser pior. Se a consciência me abertou agora, vamos começar agora. Nem que eu não consiga muito, mas se eu conseguir um pouquinho, já é caminho andado para a próxima existência. A chance eu não posso deixar para depois, tem que ser agora. Ainda mais nos tempos atuais, nós temos que aproveitar cada chance. Porque amanhã eu posso não ter mais chance. Exatamente. Na pergunta 993 é para Julinha. Não há homens que só têm um instinto do mal e que são inacessíveis ao arrependimento? E os espíritos respondem: já te disse que o espírito deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal terá o do bem em outra existência. E é por isso que renasce muitas vezes, pois é preciso que todos progridam e atinjam a meta, uns em tempo mais curto, outros com mais lentidão, conforme os seus desejos. Aquele que só tem instinto do bem já se purificou, pois talvez tenha tido do mal numa existência anterior. E remete à pergunta 894. Essa eu tenho praticamente de cabeça. A 894? É uma em que Kardec pergunta a respeito do mérito dos espíritos que fazem um bem com tamanha naturalidade que chega a impressionar todo mundo. E os espíritos dizem: esses são velhos guerreiros que já conquistaram seus méritos em antigas batalhas. E quando nós analisamos, a gente diz, mas a pessoa tem várias oportunidades, só faz besteira, só faz o mal, né? Tem pessoas que realmente... mas é o momento dele, ele ainda não despertou, assim como nós, outrora, fazíamos também, por mais que dissesse, a gente continuava fazendo asneira. Quantos de nós será que não conviveu com Jesus? Com todo aquele exemplo vivo, presente. E quantos de nós reagiu? Né? Então nós temos que perceber que cada um tem o seu momento. Naquele momento que aquele só faz o mal e que nos incomoda, porque de repente a atitude do outro no mal me faz mexer nos meus arquivos, no meu HD de outrora, e relembrar coisas que eu fazia também. Aí aquilo me incomoda porque eu já fiz aquilo. Por isso que muitas vezes nos incomoda. Mas é o momento dele. Né? Cada um de nós tem o seu momento de despertar. Deus nos deu o livre-arbítrio e respeita esse livre-arbítrio. Né? Então eu tenho que aproveitar, né? E ajudar. Se eu posso ajudar, ajudo. Se eu não posso ajudar, também não vou criticar. Eu faço a minha parte e deixo o tempo levar o outro a fazer a dele. E é só isso. Se a gente tem a possibilidade de observar o outro e criticar o outro por uma atitude que nós consideramos absurda, pelo menos ele está fazendo um bem, está despertando em nós. Espero que esteja despertando em nós a possibilidade de, opa, se ele está fazendo mal, eu vou evitar fazer isso. E que nos ajude. Se a gente cala e reflete, exato, nós podemos, sem falar nada, transmitir alguma coisa pelo exemplo. Exatamente. A oportunidade, né? Não deixar passar a oportunidade. E aí, dali para diante, é com ele. O sujeito vai fazer o que ele achar melhor. Daí para diante é com ele. Porque, afinal de contas, se nem Deus mexe no nosso livre-arbítrio, né? Vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos fazer do tempo, esta dádiva que a todos nós é dada por igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente, na conquista desses valores espirituais, aonde conquistaremos a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu último capítulo, o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E mais precisamente naquela parte que trata da prece, ou das preces, para nós mesmos. E hoje, juntamente com a Marta Batista, que está aqui conosco, e o Pablo na técnica, nós devemos iniciar o estudo pela prece que Kardec propõe como uma ação de graças por um favor obtido. Porque, vocês vejam bem, no estudo anterior nós estudamos prece para as aflições da vida, pedimos preces para pedir um conselho, ou seja, a coisa está vindo assim, tipo numa sequência, né? Pede-se um conselho, está-se nas aflições, né? E imagina-se que esse favor obtido possa ser até ter saída da aflição. E seria um grande favor você estar em aflição e de repente sair da aflição, mas a gente tem o costume de às vezes se esquecer dos favores obtidos, das graças alcançadas. Na hora de pedir que está na aflição, pedir conselho, a gente sabe. Agora, na hora de agradecer, quando alcança aquilo, é mais difícil. Por isso eu achei interessante Kardec nos lembrar disso. E, como eu disse antes, para tratar aqui desse assunto com todo carinho, aquele jeitinho todo especial, está aqui a Marta. Boa noite, Marta. Boa noite, Antônio. Boa noite, Pablo, amigos ouvintes. É verdade, né? É muito interessante, porque na hora de pedir, né, nós estamos sempre alertas, né? Mas, para agradecer, nós muitas vezes esquecemos. E quando é um assunto mais específico, né, um pedido assim um pouco mais complexo, né, a gente até lembra, né, que pedimos aquilo e que obtivemos, ficamos felizes, né, por termos conquistado aquilo. Mas e as coisas do dia a dia, né, que Deus nos concede e que essas a gente não lembra de agradecer? Até porque muitas vezes estamos apegados à ideia daquela forma, né, de fazermos aquele ritual de agradecimento, né, com aquela prece ritualística, mas ritualística no bom sentido, né, e acabamos esquecendo de fazer aquele agradecimento espontâneo das coisas cotidianas, né, e das quais nós muitas vezes nem percebemos, nem tomamos conhecimento, né? Que elas nos ocorrem, coisas boas que justamente nos possibilitam dar prosseguimento à nossa jornada de provas, à nossa vida, e a gente nem percebe, né? Porque achamos que aquilo é pequeno demais, é insignificante demais. Mas são, né, uma série dessas pequenas coisas que vão nos possibilitar até mesmo ter uma vida, um equilíbrio, uma harmonia, né, psicológica, para que a gente possa enfrentar coisas maiores, né, e adquirir coisas maiores, né. Então vamos ver o que Kardec nos diz no prefácio. Ação de graças por um favor obtido. Não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas os fatos de grande importância. Os de aparência mais insignificantes são, muitas vezes, os que mais influem em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem, lembrando-se antes
do que o aflige. Quer dizer, já começa aí ele nos oferecendo aqui uma reflexão, né? Olha, vocês precisam, né, pensar menos naquilo que vocês querem e acham que precisam e prestar mais atenção ao bem que acontece com vocês no dia a dia. Aquilo que de bom Deus derrama sobre nós e que nos facilita e nos propicia continuar a nossa trilha, né, dentro desse processo de encarnação e que nós precisamos ter êxito para prosseguir. Então, que a gente fique mais atento, como ele diz aqui, né? Não vamos esquecer o bem que nos ocorre diariamente, nos ocorre o tempo todo, porque é isso que nos possibilita seguirmos em frente e deixarmos, né? Temos que parar de deixar só esses pedidos e esse contato, esse intercâmbio com Deus, só quando necessitamos de coisas porque justamente estamos aflitos, né? Então, como você bem destacou, Antônio, é bem, né, engrenada aqui esse processo, né, que o Kardec utilizou para elencar as preces e a ordem, foi justamente porque você vê depois, né, de que ele fala, né, nas aflições da vida, para pedir um conselho, enfim, nas tentações, aí ele vem com essa, que é para você agradecer por um favor obtido, nos lembrando, né, que a gente não tem que lembrar de Deus só nos momentos de aflição, né, porque essa é a nossa tendência. Naqueles momentos em que nós nos sentimos apertados, aflitos, né, porque a gente precisa de alguma coisa e geralmente também temos uma tendência a termos essa necessidade, sentirmos essa necessidade com coisas materiais, né, muito mais do que as questões morais, né, que são importantíssimas, mas nós não levamos muito em conta. Então ele nos lembra, né, pensem bem sobre isso. E ele diz, se nós registrássemos dia após dia os benefícios que recebemos, sem fazer nenhum pedido, muito nos admiraríamos de haver recebido tantos favores que desapareceram da nossa memória e ficaríamos envergonhados com a nossa ingratidão. É verdade, né? Você respirar a cada segundo, você ter saúde, né? Saúde, logicamente, do ponto de vista mais amplo, para que você possa continuar a sua vida, acordar no dia seguinte, prosseguir na jornada de provas, isso é uma bênção, né? É uma bênção que nós precisamos agradecer. E ter um trabalho, né? Ter uma condição de você ter trabalho e ter na sua mesa o alimento, né? Ter as condições mínimas necessárias para que você possa oferecer à sua família condições estruturadas, isso é importantíssimo. E tudo isso equilibrado, né? Nós vivemos momentos difíceis, não só agora, mas em todos os momentos da jornada aqui na Terra, passamos por fases bastante difíceis, né? E nessas fases, nós não valorizamos aquele emprego que muitas vezes temos há 20 anos. 20 anos, você não foi demitido. Meu Deus, tantas dificuldades você passou, por mais que você tente fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Quantas vezes acontecem situações ali, naquele cotidiano, naquele convívio, que muitas vezes, né, surgem problemas. Mas você conseguiu, fazendo seu esforço e sendo auxiliado, sendo ajudado a permanecer naquele emprego, né? Que é um emprego que te ajuda a manter a tua família, a dar a essa família uma condição mínima de estrutura. Será que a gente agradece? É algo que a gente precisa refletir, né? E ele diz aqui que se nós elencássemos isso, ficaríamos envergonhados com a nossa ingratidão porque não agradecemos. Então ele propõe mais adiante, a gente vai ler, que a gente use aquela forma espontânea, quando você está vivenciando, né, aquele cotidiano, você
perceba e sinta espontaneamente aquela vontade de agradecer por algo que você notou na hora, porque você parou para refletir sobre aquilo. Então, mais uma vez, a gente percebe a importância daquilo que Santo Agostinho falou lá no Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, né, do livro, quando ele diz que nós podemos fazer um autoconhecimento fazendo aquele mergulho e avaliando cada situação do dia, não só para autoconhecimento no sentido de transformação, mas até para que a gente perceba o que aconteceu durante o dia com a gente, para que a gente possa agradecer. Porque, como geralmente essas coisas mais sutis nós não levamos muito em conta, né? Levamos mais em conta as questões materiais, aquelas mais pesadas, né? Então que a gente fique atento a isso e utilize aquela metodologia que ele oferece, que é fantástica. Porque aí você é mais fácil de você lembrar, porque se você fizer essa análise, né, todo dia, poxa, meu Deus, hoje o que aconteceu? Nossa, teve uma batida enorme, né, uma batida terrível, né, ônibus, carro, e graças a Deus o nosso ônibus aqui atrás não pegou o outro e não esteve envolvido nessa batida, na qual muitas pessoas se machucaram, né? E aí deixaram de ir para o trabalho, etc, etc. E quem sabe até às vezes podia até advir dessa batida, né, dessa dificuldade, algo que viesse a te limitar, impedindo você de trabalhar, de continuar com a tua vida, naturalmente. Então, quando nós passamos por essa situação, e é o dia a dia na Terra, a gente precisa estar alerta e agradecer. Ele segue dizendo: todas as noites, elevando nossa alma a Deus, devemos lembrar dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É, sobretudo, no momento em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, que, de uma forma espontânea, devemos testemunhar-lhe a nossa gratidão. E para fazermos isso, basta um pensamento atribuindo-lhe o benefício recebido sem que haja necessidade de interromper nosso trabalho. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, na apresentação de Antônio Barbosa e Marta Batista. Então, nós percebemos, né, que a proposta de Kardec aqui é interessante, é justamente como nós antecipamos um pouquinho, né, o que ele nos propõe nesse parágrafo, nos dizendo que devemos, justamente por nós, muito delicadamente, né, Kardec, em vez de nos dizer que nós somos ingratos naturalmente, né, e constantemente, ele nos diz, não, para vocês não se esquecerem, né, elevem as almas a Deus todos os dias, né, todas as noites, porque aí é mais fácil de vocês não esquecerem dos favores recebidos, né? Então ele diz, né, e que ele nos concedeu durante o dia. E lógico que aí você vai agradecer a todos. E ele diz, é sobretudo no momento em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, que de uma forma espontânea devemos testemunhar-lhes a nossa gratidão. Claro, porque, como ele diz, né, não precisamos, para sermos gratos a Deus por tudo que nós recebemos, por tudo que nós adquirimos e que Deus derrama sobre nós, a condição da existência, né, nós não precisamos ser formais, não precisamos ter aquela prece, né, onde você vai, se coloca, né, numa determinada situação específica, e aí você vai e formalmente faz a prece. Não, ele diz, aproveite aquele momento, né, que você avalia o que te aconteceu durante o dia e use esse momento para você agradecer de forma espontânea. Nossa, meu Deus, não estava naquele ônibus que eu ia pegar e não peguei porque não corri a tempo. E esse ônibus bateu. E eu não estava ali, não passei por essa situação. Nossa, meu Deus, obrigada. Isso é uma prece, né? De forma
espontânea, de forma tranquila, de forma leve, né? Nós fazemos o agradecimento a Deus e ele diz, sem que haja necessidade de interromper nosso trabalho. Quantas vezes a pessoa usa, né, como desculpa, mas não por mal, mas usa como desculpa algo que, olha, eu não tenho tempo, eu não posso, eu estou trabalhando, como é que eu vou parar? Né, para fazer uma prece, como aqueles orientais fazem, né, que eles se colocam 5 vezes de joelhos, né, e fazem a prece. Não, mas não precisa. Você pode estar ali trabalhando, executando a tarefa e elevar o teu pensamento a Deus. Obrigada, meu Deus, por eu estar salva dessa situação específica, né? E ele segue dizendo, os benefícios que recebemos de Deus não são constituídos apenas de coisas materiais. É preciso agradecer igualmente as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Com certeza, né? Normalmente, o que fica bem na nossa memória são as coisas materiais. Aquilo que a gente conseguiu, obrigado, eu consegui trocar o carro, eu queria tanto, e eu pedi tanto e consegui. Ótimo, que maravilha, conseguiu. Né? Você teve força, você teve condições de executar uma tarefa, um trabalho bem feito e fazer até extras, né? E conseguir o dinheiro necessário para fazer aquela troca. Mas ele diz, não é só isso. A tua vida não é só isso. Porque muitas vezes, para que você continue reencarnado no dia seguinte, você vai precisar de uma inspiração. Você vai precisar de ter uma boa ideia. Por quê? Porque muitas vezes aquela boa ideia ou aquela inspiração é algo que está ligado diretamente a decisões fundamentais na tua vida. Né? Uma orientação, eu não estou gostando daquele emprego, estou tendo problemas lá com os amigos, né? Pessoas lá do trabalho, entendeu? Pessoas que estão implicando comigo, eu não sei se eu vou continuar nesse emprego, eu estou pensando seriamente em largar esse emprego. E aí a gente pensa, preocupado com detalhes, quem sabe aquela pessoa também passe a ser uma pessoa menos conflitante com você. E aí você transforma, né, algo que era uma implicância, espíritos que não eram afins, você pode transformar numa afinidade, né, pela simpatia e pela leveza de não levar tudo na ponta da faca, como normalmente é a nossa tendência. Então, claro que numa situação dessa, se você pedir, às vezes você nem pede, porque como ele diz aqui, você se preocupa mais em pedir as coisas materiais, mas as coisas morais, você não se preocupa. Porém, só de você ter aquela preocupação, se você em algum momento do dia ou da noite elevar o teu pensamento a Deus, você vai receber esse amparo e essa inspiração. E essa boa ideia que os espíritos vão trazer para você pode ser a tua sorte, a tua redenção, porque você, do contrário, teria feito uma escolha inadequada e que traria consequências terríveis para você, né? Porque depois perde o emprego e não consegue arrumar um outro. E ele segue, enquanto o orgulhoso faz desses fatos um mérito e o incrédulo os atribui ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Para isso, são inúteis as frases longas. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Diz muito mais do que muitas palavras. Então, exatamente no ponto que nós devemos estar atentos. Aquilo que ele conseguiu, a sorte, né? E o incrédulo vai atribuir ao acaso, como ele fala. Mas nós que temos fé, que acreditamos em Deus, nós, qualquer um de nós, vamos então perceber, foi Deus que me ajudou. E ele utilizou os bons espíritos para me auxiliar. E esses bons espíritos me inspiraram, me deram boas ideias. E dessa forma, então,
a gente conseguiu triunfar nessa situação cotidiana, mas que é fundamental para o teu dia a dia, para dar continuidade ao teu dia a dia. E aí você vai pensar que você vai ficar se sentir liberto, né? Não tem mais aquele compromisso com algo tão formal, e você vai passar a naturalizar a prece, o ato de agradecimento a Deus, a tua gratidão a Deus, de uma forma cada vez mais tranquila e mais corrente. Por quê? Porque você sabe que não precisa mais daquela formalidade. E ele segue o impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom, testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade que atrai para nós a simpatia dos bons espíritos. Então, que interessante, né? O que atrai a Deus, né? O que atrai os bons espíritos a correrem a você e te auxiliarem é justamente quando você se coloca nessa postura de humildade e com esse hábito do reconhecimento. Quer dizer, os espíritos passam a frequentemente chegarem próximos de você. E ele diz para que a gente veja os itens 7 e 8 do capítulo 27. No capítulo 27, vamos localizar aqui, vamos ver o que ele nos fala. O item 7 e 8 tratam da eficácia da prece. Então ele está mostrando justamente, né, quando ele diz, seja o que for que pensais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Por quê? Porque você naturalizou aquele ato de agradecimento no teu sentimento, e aquilo passou a ser um ato constante na sua vida. Então, os bons espíritos se aproximam, se afinizam e se aproximam. E a prece, então, que Kardec propõe é a seguinte: Deus, infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me concedeste. Eu seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Então, ser humilde no momento de agradecer a Deus é fundamental, como ele coloca aqui. Bons espíritos que fostes os executores da vontade de Deus, e tu, principalmente meu anjo guardião, eu vos agradeço. Afastai de mim a ideia de sentir orgulho pelo que recebi, ou disso fazer um uso que não seja o do bem. Então, basicamente é uma prece pequena, uma prece objetiva, no que nós percebemos que o fundamental é a gratidão constante, o sentimento de gratidão, com humildade. Isso é o fundamental. Não é mesmo, Antônio? Sem dúvida, né? Para todos nós, talvez o que mais nos afaste das benesses divinas seja a nossa ingratidão, né? Porque é a falta de reconhecimento das coisas que nos acontecem de bom e são nos proporcionadas pela lei divina, né? A gente não nota isso, acha que nem percebe, passa batido, e quando percebe acha que foi a sorte, foi a nossa malandragem, sei lá o quê. E justamente não só o cristianismo, mas todas as religiões propõem isso, a humildade perante Deus. E a melhor maneira de ser humilde é já agradecer. Nós temos que orar para agradecer, para pedir e para louvar. Então você tem que, se você pede, obtendo, agradeça. Claro. E mesmo quando você recebe coisas que não pediu, também agradece. Quando você pede uma coisa e recebe, você agradece. Quando a pessoa lhe dá de presente, sem falar de surpresa, você também não agradece? Então você tem que agradecer. Desde o simples respirar com tranquilidade. Hoje eu estava num ambulatório esperando para fazer um exame, tinha uma moça se queixando que estava com falta de ar, dificuldade de respirar. Olha, eu estava respirando normalmente. Isso. Então já não é uma coisa que eu tenho que agradecer. Sem dúvida. Ela com dificuldade de respirar e eu respirando normalmente. Então, daí a gente tem que agradecer. Então, acordar de manhã já agradecendo e antes de dormir agradecer de novo. Eu acho que seria muito bom para todos nós. Com Kardec fala aqui, isso é que vai atrair para nós os bons espíritos. Que eles vendo que nossa humildade sincera nos bota numa faixa vibratória diferente, então eles podem chegar perto e nos ajudar
a resolver outros probleminhas desse tipo que a gente não nota. Então isso vai não crescendo, as coisas vão nos favorecendo, é aquela maré de sorte que a gente tem. Então, isso não é maré de sorte, isso aí é muito bem planejado e tem que se seguir um trâmite para alcançar esses resultados. Mas nosso tempinho já está se esgotando, Marta, então vamos ficando por aqui, desejando a todos muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.